Nessa noite eu quero falar a respeito do profeta Abacuque, tá? E aquilo que Deus tem para nos ministrar através da vida desse profeta. Eu quero ler o primeiro capítulo e quero tentar resumir os 17 primeiros versos em duas ideias apenas. Então, acompanhe a leitura, profeta Abacuque. Tá? É mais fácil você ir lá em Mateus e voltar algumas páginas. Você vai voltar a Zacarias e assim você vai voltando um pouquinho e você vai achar o profeta Abacuque. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, que vós não crereis. A justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem os reis, os príncipes, são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam para o vento e seguem, fazem-se culpado, esse cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua posição e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Vamos orar. Senhor, a tua palavra, Senhor, nessa noite é pesada. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor traga ao coração da tua igreja já reunida uma palavra de desafio, uma palavra de ânimo, uma palavra, Senhor, de exortação, mas uma palavra também de cura. Que o Senhor fale, Senhor, através desses lábios pecaminosos, que sou eu, para com cada um, Senhor, que está conosco. Fica conosco, Pai. Nos ajude. É que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir as coisas. Eu quero usar o tema dessa noite, Abacuque, um abraçador em tempos de crise, e quero explicar por que usar esse termo abraçador, que não é normal na nossa língua portuguesa.
Eu poderia ter usado outros termos para falar de Abacuque, mas foi dessa forma que Martinho Lutero, falando a respeito de Abacuque, usou, e eu tomei emprestado dele esse termo, um assador. E gostaria que no desenrolar dessa mensagem dessa noite, você fosse entendendo o porquê abraçador. Eu tenho me perguntado constantemente o porquê da situação que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos inseridos nos dias atuais. Eu tenho me perguntado por que tantas notícias ruins, tantas notícias negativas, tantas mortes, corrupções, maldade. Eu tenho me perguntado como que podemos estancar o sangue da situação que nós estamos vivendo. Ao contemplar o cenário do século XXI, ano principalmente de 2020 e 2021, meus olhos são levados, e a minha mente também, a pensar que infelizmente a situação ainda pode piorar muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo e do que aquilo que nós estamos passando. Mas me deixe falar nessa noite sobre a situação que o profeta Abacuque estava vivendo. E parece que quando nós lemos os 3 capítulos de Abacuque, parece que ele está fazendo um diagnóstico dos nossos dias atuais, uma radiografia, uma ressonância, apresentando todos os problemas da nossa geração. O livro do profeta Abacuque foi escrito pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios, no ano de 586 a.C. Para a maioria de nós teólogos, tal livro foi escrito entre 625 e 587 a.C. Abacuque foi um profeta na época do reinado do rei Josias e também do rei Jeoaquim. Nessa época, principalmente do rei Josias, muitas reformas foram implantadas em Judá por influência de um rei piedoso, de um rei temente ao Senhor, de um rei que tinha Deus como referencial, de um rei que era crente no Senhor, de um rei que foi influenciado pelo poder, que vinha do alto. Mas com a sua morte, essa influência também se foi. O povo se perde, o povo se distancia, e aquele que vai assumir o reinado vai trazer novamente ao povo a injustiça social, a corrupção moral, a crueldade, a corrupção política, a idolatria. Eles se esqueceram de Deus e se esqueceram até os nossos dias, né? Se nós vivemos corrupção moral, não é feita, mas os nossos valores, quando eu fico assustado, vivo banal. Corrupção política, isso é o que mais enfrentamos no nosso país. Questão de idolatria, se formos ver, nós temos um santo para cada dia do ano no nosso Brasil. Mas partindo ainda no panorama internacional, na amplitude da chegada dos babilônios, também chamados de caldeus, esses haviam destruído todas as forças assírias, que eram o povo mais poderoso na sua época. Nabucodonosor ele vai começar a assumir, todo o destaque no Oriente. Ele procurava expandir o seu território de domínio. O povo caldeu ou povo babilônio, que é a mesma coisa, eles eram conhecidos por sua violência. Quando eles dominavam um lugar, eles matavam crianças, eram mulheres estupradas, as pessoas eram judiadas. O nome de Nabucodonosor, que era rei dos babilônios, era temido. E a gente vê nesse
esse texto que a nação de Judá se aos olhos dos justos e do seu justo Deus. E ele usa como referência o capítulo 1, versículo 2, até o versículo 4. Dr. Van Gloyen ainda vai dizer a respeito da necessidade dos restos, isto é, o confiança em Deus em todas as circunstâncias da vida. Então, o primeiro ponto que o Dr. Van Gloyen vai trazer para a gente, tá, é que Deus não tolera a maldade. O segundo ponto que ele vai dizer para a gente que a mensagem de Abacuque tem como objetivo nos mostrar a confiança que nós deveríamos ter em Deus em toda e qualquer circunstância da vida. O terceiro ponto que o Dr. Van Gloyen vai trabalhar é a certeza absoluta do julgamento divino que há de cair sobre todos aqueles que praticam a maldade. Então, todos serão julgados. E ele vai dizer isso. O profeta Abacuque no versículo 1, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11, no capítulo 2, também ser o seu povo. O que vai escrever sua particularidade, tendo uma revelação. Normalmente, Deus falava através do profeta. Normalmente, tá, era costume, esse recebia de Deus uma revelação, esse recebia de Deus uma orientação, e esse tinha a obrigação de ser a voz de Deus ao povo. Tá? De falar ao povo aquilo que Deus havia falado com ele. Mas o que nós vemos aqui é o profeta se dirigindo a Deus, o profeta apresentando ao Altíssimo a situação que o povo estava, o distanciamento da nação de Deus, o distanciamento do Deus de Josias. Parece que Abacuque está se abrindo para Deus e ao mesmo tempo fazendo como se fosse um interrogatório com Deus. Tá? Parece que ele está perguntando assim: Senhor, por que da situação atual que o povo está vivendo? No entanto, ele mesmo, o profeta Abacuque, ele vai responder que os irmãos de Judá, da tribo de Judá, não haviam aprendido com os irmãos de Jerusalém, que tiveram a mão de Deus pesando sobre a vida deles por causa dos seus pecados. E quando nós vamos ver esse fato, o reverendo Dr. Hernandes Dias Lopes, ele diz que o princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. O cálice da ira de Deus pode demorar a encher-se, mas quando transborda, o juízo é iminente e inevitável. Há toda uma controvérsia sobre o significado do nome Abacuque. E é por isso que eu quero, como eu disse no começo, usar uma citação de Martinho Lutero, do monge Martinho Lutero, que entendeu que o nome Abacuque significava um abraçador, ou aquele que abraçava o outro, ou tomava em seus braços. Assim, dessa forma, Lutero entendia que Abacuque estava abraçando o seu povo, que Abacuque estava tomando o seu povo nos seus braços, que Abacuque estava trazendo esse povo para o conforto, para a segurança com esse ato. Tá? Lutero compara esse ato como um ato de abraçar uma criança que chora,
tá? E quando a criança é colocada no colo, quando a criança é abraçada, ela se sente calma, ela se sente garantida, tá? Ela se sente como se fosse seus problemas tivessem sido resolvidos. Então, a intenção de Lutero, quando usa esse termo abraçador, é mostrar que mesmo o povo vivendo numa crise social, mesmo o povo vivendo numa maldade, mesmo o povo vivendo no meio de políticos corruptos, mesmo o povo vivendo longe dos caminhos do Senhor, mesmo o povo fazendo aquilo que Deus não queria que fizessem, tá? A ideia que Lutero está trazendo a partir do nome de Abacuque, tá? É que se Deus quisesse, tá? Tempos melhores haveriam de vir sobre a nação de Judá. Se Deus quisesse, Deus poderia usar a vida desse profeta para modificar a situação. O livro começa com uma interrogação: por quê? Mas o livro vai terminar com uma exclamação. Apesar do pecado, apesar da injustiça, apesar da violência, apesar da corrupção, apesar de tudo que nós já falamos, tá? No final, nós vamos ver no capítulo 3 o profeta Abacuque nos apresentando que quem está no controle é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diante de toda essa explicação que eu te dei no começo, eu gostaria de pensar com você o que o profeta abraçador precisava aprender naquele momento que o povo está passando e que eu e você também estamos vivenciando. O que nós podemos aprender com o profeta abraçador e o que nós podemos tirar de lições para a nossa caminhada como cristãos do século 21. A primeira coisa que era necessário que Abacuque aprendesse, e é necessário também que eu e você venhamos a aprender, que ter iniciativa é bom, é louvável, mas a resposta final é sempre do Senhor. Tá? A gente vai ver essa questão nos versos 1 até o verso 11. A gente vai ver um diálogo do profeta com Deus. Tá? Abacuque era um homem que tinha coragem de abrir o peito e expor as suas dúvidas, tá? Diante de Deus. O reverendo Isaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, tá? Ele faz uma afirmação interessante. Ele diz assim: Deus não nos proíbe de pensar. Deus não nos proíbe de pensar. Abacuque é um homem de fé, mas na sua mente também havia questionamentos e ele precisava expor esses questionamentos diante de Deus. Queridos, é uma citação do reverendo Isaltino falando a respeito de Abacuque e eu acredito nisso. Eu acredito que Deus não nos proíbe de pensar, Deus não nos proíbe de ter a iniciativa. Isso é bom, isso é louvável, tá? A gente sair da nossa zona de conforto, a gente tomar a postura em relação a determinados fatos, tá? Na trajetória da minha vida, eu conheço muita gente que é influenciada por qualquer coisa, né? Infelizmente, há aqueles que vivem em constante rotação, mudam de um lado para o outro, né? Parece aquela criança: você quer esse doce? Eu quero. Agora eu não quero mais. Você quer isso? Eu quero. Agora eu não quero mais. Tá? Há muitos cristãos que são dessa forma, tá? Que vivem nessa situação, não têm coragem nem iniciativa para fazerem uma leitura de quem é Deus verdadeiramente, não têm coragem nem iniciativa para expor-se diante de Deus, tá? Conversar com Deus, não têm coragem de viver sem máscaras. Muitos cristãos escondem a sua realidade de como verdadeiramente ele é. Eu me lembro de um caso de um irmão querido. Um dia eu cheguei para ele e perguntei a respeito da família, e ele disse assim: a minha família, pastor, é a melhor família do mundo. E aquilo me assustou muito, né?
E eu disse, o senhor já é um senhor de idade, né? As filhas do senhor são filhas abençoadas? Não, as minhas filhas, pastor, casaram com homens diferenciados, homens de Deus. O senhor não faz ideia a bênção que é a minha família. Demorou-se alguns meses, uma das filhas se divorcia. Demorou-se outros meses, uma das netas começou a dar dor de cabeça para a família. Demorou outros meses, os netos começaram também a trazer para dentro de casa certos problemas. Tá? Eu sei que no final, em questão de 10 anos, né, todas as filhas desse senhor vieram ao divórcio, se afastaram da igreja, a maioria, tá? E os netos e netas também se perderam no meio do caminho. Muitas das vezes, queridos, a gente vive uma máscara e a gente não tem a coragem, tá, de olhar à nossa volta e falarmos que verdadeiramente nós somos ou em que lugar verdadeiramente nós estamos. O profeta Abacuque olhou à sua volta e viu a violência, ele viu a maldade da sua nação, ele viu como a sua nação estava vivendo longe do Senhor, ele viu como o seu povo estava rebelde, como os políticos da sua época estavam, em vez de trazer justiça, em vez de trazer paz, em vez de cuidar dos necessitados, tá? Os políticos da sua época estavam explorando a esse povo, tá? E ele clamou a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a injustiça e me fazes ver a opressão? Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida? Porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Quando ele ouve de Deus, no verso 6, que Deus usaria a nação babilônica para oprimir a Judá, seus problemas vão se intensificar ainda mais. Parece que Abacuque ouve de Deus naquele momento, tá? Algo que penetra o teu coração, penetra a tua mente, tá? E que o deixa totalmente depressivo, tá? E ele começa ainda a dizer no capítulo 1, como que pode um Deus santo, reto, usar um instrumento tão vil para punir o seu próprio povo, o povo do pacto, o povo que era de Abraão, o povo que era de Isaac, o povo que era de Jacó. Como que esse Deus pode usar essa situação? O profeta entra num momento de crise. E o que eu aprendo com tudo isso que eu estou te dizendo nessa noite, querido? Eu aprendo que Deus não nos proíbe de ter a iniciativa. Ele não nos proíbe de exteriorizarmos aquilo que está dentro de nós, de falarmos aquilo que está doendo, daquilo que tem gerado dor, daquilo que tem gerado frustração, daquilo que tem gerado angústia, daquilo que tem gerado dentro da gente, muitas das vezes, um sentimento negativo. Deus não nos proíbe de nada disso, tá? Mas eu aprendo também que nós precisamos ter a consciência que nem sempre, a maioria das vezes, as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, do jeito que eu quero. Porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. A vontade de Deus muitas vezes não estão em sintonia com a minha vontade. Muitas das vezes a vontade de Deus não é a tua vontade. A maneira de Deus agir muitas vezes é incompreensível. Iniciativa, abrir o coração, reclamar, gritar, muitas das vezes é necessário para a gente como seres humanos. Isso faz bem para mim, faz bem para você. Mas nós precisamos ter em mente que a resposta final sempre vem do Senhor. Nós precisamos ter a consciência clara que somos criaturas de Deus e que Deus é o Criador. Quando a humanidade se esquece disso, nós nos distanciamos de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus,
Deus nos lembra quem nós somos e quem Ele é. O povo de Judá havia se distanciado de Deus. E Deus estava trazendo a disciplina sobre a nação de Judá. Deus iria usar a nação pagã dos caldeus, a nação pagã Babilônia, para esse instrumento de correção naquele momento. Então eu gostaria que você guardasse, nesse primeiro momento, que ter iniciativa é louvável, é bom, mas que a resposta final do teu anseio, da tua caminhada, vem sempre do Senhor. Mas aí ele vai trabalhar do verso 12 até o verso 17, e é algo que eu quero te deixar também, que confiança vem antes da compreensão. Confiança vem antes da gente compreender as coisas. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que Abacuque escreveu o livro para relatar a sua própria experiência. Estava aí um homem perturbado pelos acontecimentos, ansioso por reconciliar o que havia e o que acreditava. Como eu já disse outrora, nem sempre nós entendemos os caminhos de Deus, mas nós podemos sempre confiar nele, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. O maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença da sua nação, tá? Mas o texto vai nos mostrar que a maior dificuldade de Abacuque estava no comportamento de Deus. Tá? O que causou espanto em Abacuque não foi a derrocada moral da sua gente, dos seus compatriotas, mas foi o silêncio de Deus, a demora de Deus, tá? Em responder às necessidades do seu povo. Abacuque parece que está querendo dizer assim para Deus: Deus, eu não estou compreendendo, o teu filho está morrendo, Senhor, eu não estou compreendendo, a água está afogando, Senhor, eu não estou compreendendo, não tem comida, e o Senhor continua em silêncio. Abacuque entra em crise quando as suas orações deixaram de ser atendidas no tempo que ele gostaria de vê-las respondidas. A sua crise vai se agravando e a gente vai vendo isso nos versos seguintes, tá? Quando Deus, de uma maneira bem direta, diz para ele que tinha, tá, o melhor para aquele povo. Mas o melhor para aquele povo não era aquilo que Abacuque queria. O melhor para aquele povo, na ótica de Deus, era mandar os caldeus para trazer correção. Mas Abacuque não queria que os caldeus viessem. Abacuque não queria que o povo passasse por essa matança. Abacuque não queria que o povo passasse por essa situação. Mas Deus queria que fosse dessa forma. Deus queria lhe ensinar. Queria ensinar Abacuque a depender, a confiar, a soltar o leme do barco nas suas mãos. Deus queria que ele soubesse o que é crer. Deus queria que ele soubesse o que é acreditar. Deus queria que ele soubesse o que é viver uma vida não pelo que se tem, não pelo que se vê, mas por aquilo que Deus prometeu. Deus queria que ele entendesse o que era viver uma vida nas promessas de Deus. Deus queria que ele entendesse que a nação de Judá era a nação de promessa. A nação de Judá era a continuação do povo eleito. Era a continuação dos escolhidos de Abraão, Isaque e Jacó. Mas que essa nação que havia se esquecido de Deus precisava voltar a ter um relacionamento com Deus. Então Deus queria ensinar também o profeta Abacuque que confiar vem antes de compreender. Que era necessário fazer a correção, que era necessário que a disciplina viesse à tona, para que esse povo entendesse que antes do milagre vem a confiança no Deus do milagre. Era necessário que esse povo entendesse que andar rumo ao Mar Vermelho, como outrora os seus haviam andado,
Foi um ato de fé, foi um ato de confiança. Não foi um ato de compreensão. Confiar, meu querido, vem antes do milagre. O abraçador precisava primeiro ser abraçado por Deus. O abraçador precisava primeiro desfrutar do cuidado de Deus para depois cuidar da sua nação. Muitas das vezes nós precisamos ser cuidados pessoalmente. Eu, como pastor, preciso ser cuidado por Deus para cuidar de outras pessoas. Você, como mãe, você, como pai, você precisa também ser cuidado por Deus para depois cuidar dos seus filhos. Você, como líder da igreja, você precisa se deixar cuidar por Deus para depois você pensar em cuidar de demais pessoas. O abraçador, o profeta Abacuque, ele precisava aprender a confiar antes de compreender. Ele precisava entender que se Deus falasse, olha, mande o povo andar, era que o milagre de Deus haveria de chegar. E quantas vezes a gente vê os profetas de Deus sendo a voz de Deus para o milagre que Deus haveria de realizar naquela nação. Eu quero te dizer que momentos difíceis nós estamos vivendo. Eu quero te dizer que lutas nós estamos passando. Eu quero te dizer que a situação não tem sido fácil. Eu quero te dizer que muitas das vezes eu não compreendo a forma que Deus está agindo. Eu quero te dizer que muitas das vezes eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Mas eu quero te dizer também que aquele que reina, que aquele que está sentado no trono, é Senhor sobre todas as coisas. Eu quero te dizer que a única coisa que Ele me diz, confie, confie, confie. Está difícil? Confie. Quer desistir? Confie. Está chorando? Confie. Está revoltado? Confie. As coisas não estão legais? Confie. Está com medo? Confie. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deixa eu terminar te dizendo e aplicando tudo isso que eu te disse nessa noite. Coloque os seus sonhos no altar de Deus. Alinhe a sua vontade com a vontade dele. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Queridos, nós somos pessoas que temos sonhos, temos desejos. E a gente precisa aprender a alinhar a nossa vontade com a vontade daquele que está no controle. Tá? Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Leia a Bíblia, ore, se aproxime de Deus. Deixe Deus controlar a tua vida. Deixe Deus te ensinar. Uma segunda coisa que eu quero que você também guarde nessa noite. Não seja precipitado. Ore. Converse com Deus sobre as suas necessidades. Você já viu a tendência que a gente tem de reclamar de tudo? De tudo a gente reclama. De tudo. Eu quero que você aprenda a depender de Deus. A depender de Deus. A depender. Essa semana Deus deu uma lição em mim violenta. A Laurinha toma uma injeção mensalmente, né? E durante os últimos 2 anos ela tem tomado num lugar. E essa semana era dia de tomar. E daí o hospital ligou e disse assim, olha,
nós estamos mudando todo o sistema, sua filha não vai poder tomar mais a injeção onde ela tomava. Laurinha estava acostumada, as duas enfermeiras lá já tinham um jeito com a Laurinha, tudo isso. E eu fiquei muito bravo, né? Fiquei muito bravo, liguei para A, liguei para B, porque eu queria que a minha filha tomasse com aquela pessoa que ela vem tomando há 2 anos, né? E daí um monte de gente me ligou, pastor, pastor, pastor do hospital, né? E daí me ligou uma senhora, chefe da enfermagem, aonde a Laurinha iria tomar essa nova medicação. E ela disse assim: eu gostaria que o senhor me desse um voto de confiança. Tá? Eu trabalho nesse setor, eu sou chefe desse setor, eu vou atender a sua filha. E eu disse para ela que o problema não era tomar, tá, a injeção, mas era o sofrimento, uma injeção muito dolorida que a Laurinha toma. Além disso, ela toma os hormônios todo dia para crescimento. O quanto que essa menina sofre no dia a dia. Tá? E eu não queria gerar nela mais trauma, mais desgaste, que às vezes que nós saímos desse lugar onde ela estava tomando, foi muito desgaste com profissionais não capacitados, profissionais que não entendiam a situação, e ela disse assim: me dê um voto de confiança. Eu levei a Laurinha na sexta-feira, a hora que eu cheguei lá, a moça já estava esperando, e a moça conversou com a Laurinha uns 10 minutos antes da aplicação. Tá? Fez uma pastoral. Foi o abraçador. E depois ela disse assim: vamos tomar a injeção? E daí ela deu a injeção na Laurinha. E eu sei que no momento a Laurinha levantou a cabeça e disse: já foi? Já? E ela saiu e disse assim: pai, eu não senti nada. Foi a melhor injeção que eu tomei em 2 anos. Daí eu fiquei tão envergonhado, queridos, nesse sentido, porque muitas das vezes eu sou precipitado em determinadas situações, como você é. E muitas das vezes o melhor de Deus está para vir ainda para a nossa vida. Está chegando. E muitas das vezes a nossa precipitação não deixa a gente ver aquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. Ele está no controle. Deixa eu te dar um terceiro conselho nisso tudo que eu te falei. Confie a sua vida, confie a sua família, confie os seus sonhos, confie os seus objetivos. Naquele que está no controle, que é as pessoas que são mais do que elas. Confie no Senhor. Divida com o Senhor os teus projetos, os teus sonhos. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa Ele conduzir. Toma cuidado com os teus conselheiros. Toma cuidado com quem você tem dividido as tuas angústias. Toma cuidado. Deixa eu te dar um quarto conselho diante de tudo isso que eu te falei nessa noite. Um abraçador em tempos de crise, ele também precisa ser abraçado. Situação da pandemia, essa
ligação da gente fazer. Aqueles que me conhecem, queridos, eu quero filmadora top, e a gente fazia no nosso celularzinho, iluminação horrível, os nossos notebooks limitados. E eu vou falar para você que críticos parece que nasce de baseadas. Algumas pessoas mandavam algumas mensagens, tá? Pastor, precisa melhorar a iluminação. Pastor, precisa melhorar a apresentação. Pastor, nós estamos vendo o cabelo do senhor que está grande. Pastor, a barba. Pastor, não sei o que. Pastor, não sei o que. Gente para criticar, a gente tem bastante. Gente para nos abraçar e caminhar conosco, são poucos. Então eu quero te dizer que nós precisamos ser abraçadores. Abraçadores. Abacuque estava ali abraçando a sua nação. Abacuque estava abraçando o povo de Judá. Abacuque estava exteriorizando aquilo que o povo necessitava. Mas na verdade quem precisava muito mais naquele momento era ele, da presença de Deus. Que possamos aprender com esse Deus, que em tempos de crise está disposto a nos abraçar, a caminhar conosco, a nos abençoar. Que Deus te abençoe. Que Deus enche o teu coração de paz. Senhor, aquilo que o Senhor colocou na minha mente e no meu coração, eu te peço, Senhor, que chegue ao coração e à mente de cada pessoa que me ouviu e que ainda haverá de ouvir. Abençoa, Senhor, a cada um. Traga esperança, confiança nesses momentos de incerteza que nós vivemos. Fica conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém.